Temos que ter atenção à duplicação do som, que se tiver som nos dois lados, acaba por... Ok. Estamos a configurar. Sim, parece-me que está já a ser transmitido no YouTube. Exatamente. Já estou vendo no YouTube. Bom dia a todos. Estamos aqui nos preparativos para começar o nosso programa Energia e Pessoas. Estamos a configurar. Sim. Olá, boa tarde. Muito bem. Olá, boa tarde para quem de Portugal, bom dia para quem do Brasil. E também temos outros países, pelo que eu percebo, pelo menos o México está cá, não é? Jorge, estás aí? Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, bien. Un placer acompañarlos y estar con todos ustedes tan distinguidos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Talvez, não sei como o meu alemão é muito fraco, não sei, tem Morgen, não sei, botei. Muito obrigado por todos os presentes. Muchas gracias por los presentes. Thank you very much for everybody that is waiting for us. Eu vou falar em português, porque é a língua mater dos nossos dois países, nossos convidados de Portugal e aqui do Brasil. Mas depois nós vamos colocar nos nossos canais aqui, e quem tiver perguntas em inglês, por favor, dirija as perguntas e nós vamos... todos aqui também poderiam responder em inglês se houver a necessidade disso. Em alemão, sei que nossa parceira da CE de São Paulo está acompanhando, a Ilka, ela poderia nos dar uma ajuda no alemão, mas se houver essa necessidade. A todos, um muito bom dia. Meu nome é Ruberval Baldini, eu sou presidente da ABAMA, Associação Brasileira de Energia Alternativa, e o CEO da BR Solar, empresa de energia solar do Brasil, que desde 1985 atua no mercado brasileiro e com relações internacionais. Esse programa Energia e Pessoas é um programa voltado para a área de energia. Nós estamos buscando trazer esse bate-papo, hoje internacional, para trazer soluções entre as possibilidades entre os dois países de negócios na área de energia renovável, especialmente energia solar. Temos alguns convidados. Eu quero agradecer, fazer meus agradecimentos, primeiramente à APMETA, que nos acolheu através desse nosso programa Energia e Pessoas, e através da parceria que temos, a ABAMA e a APMETA, já de alguns anos. E esse ano nós tínhamos programado uma visita à Alemanha e a Portugal, mas, infelizmente, por conta dessa pandemia global, tivemos que postergar para o ano que vem e esperamos que o ano que vem estejamos juntos novamente para fazermos esse encontro aí. E como aconteceu também no passado, o encontro aqui no Brasil, onde a APMETA esteve aqui com a presença da Rita, fazendo contatos com os nossos parceiros aqui e com outras entidades que são nossas parceiras. Estou, nesse momento, colocando vocês todos que estão participando conosco só tenho, se me permitam aqui, que eu tinha desabilitado, que eu estou pelo celular também. Novamente, estamos juntos. E eu gostaria de colocar... estamos todos com os microfones abertos e vamos apresentar. Cada um vai fazer a apresentação. Vou chamar a minha parceira de Relações Públicas, a Carol, que vai dar continuidade às apresentações para o início do programa. Por favor, Carol, é contigo. Olá! O programa Energia e Pessoas foi criado para o consumidor de energia elétrica que quer conhecer de perto essa fascinante universo da energia. Hoje estaremos entrevistando convidados relevantes no cenário de energia e meio ambiente de Portugal,
Rita Barros Silva, da Apimeta, Jorge Rodrigo de Almeida, da RDA Climate Solutions, e do Brasil, Hamilton Mois, pró-reitor da Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, para falar da oportunidade de energia solar entre Brasil e Portugal. Rita Barros, a palavra é com você. Rita? A Rita... Olá, boa tarde. Obrigada, Carol. Boa tarde a todos, mais uma vez. Bem-vindos. Os que já nos conhecem, a Apimeta, e também os nossos parceiros internacionais. Queria agradecer este desafio da ABEAMA, em nome da Apimeta, da qual faço parte eu e a minha colega Raquel, que aqui estamos hoje, do Departamento de Projetos e Serviços, e temos várias valências. Não sei se agora é o momento oportuno para falar um pouquinho deste cenário aqui em Portugal, em termos das empresas de tecnologias ambientais, que se concordam, mas eu compartilhava um bocadinho da realidade da Apimeta. Ok, fique à vontade, Rita. Uma coisa, algo básico. Já estão a ver a tela inteira? Perfeitamente. Sim. E eu é que ainda não. Ok. Mas como você conhece bem... Exato, posso sempre falar. Nós somos uma associação que já conta quase com 30 anos, tem como principal objetivo, obviamente, apoiar os associados e disponibilizar vários tipos de serviços, como os típicos da consultoria, do apoio técnico especializado, mas fazemos uma forte aposta na qualificação, na formação profissional, e também na divulgação das competências do setor, quer nacional, quer internacionalmente. Os serviços que prestamos ao setor do ambiente e a outros setores que cada vez mais se intercruzam connosco têm que ver um pouco com isto, ou seja, a formação, seminários e encontros onde podemos interagir, trocar experiências, identificar oportunidades e constrangimentos para o futuro do setor. Fazemos também estudos e publicações, regra geral, de âmbito aberto, que podem consultar no nosso site e que são transversais um pouco às necessidades, quer das empresas, quer dos técnicos que nelas trabalham. E depois fazemos um apoio que vai muito para além dos nossos associados, normalmente através de projetos estruturados, quer no dia-a-dia, no cotidiano da atividade empresarial, que é o que eu chamaria de formação à ação, ou seja, tem muito que ver com as necessidades de cada empresa e para a atuação futura, e depois projetos que têm que ver com a qualificação do setor em áreas-chave, que podem ser novas áreas de negócio, ou que podem ser, por exemplo, a certificação em normas que já conhecemos, como a 9001 ou a 14001, e o apoio à internacionalização. E é neste contexto que surge esta parceria com a ABEAMA e outras parcerias. Nós temos uma rede de 54 protocolados internacionais, que no fundo são associações que são congêneres à Apimeta, em 23 países, com as quais os principais objetivos são um pouco o que aqui estamos a fazer hoje, o intercâmbio de experiências, identificar oportunidades de colaboração, identificar também, ou identificar não, mas talvez estabelecermos-nos como portas para as nossas empresas associadas e conhecidas poderem interagir com os mercados, com os respectivos mercados. Nós, no âmbito destes projetos, temos dinamizado inúmeras atividades, como, por exemplo, a participação em feiras internacionais, onde nos damos a conhecer e aos associados e ao setor português do meio ambiente,
mas também esta forte aposta na identificação de parceiros locais. E é nesse sentido que, por exemplo, estabelecemos novos protocolos ou com os parceiros já de longa data, como a ABM, tentamos ir participando em atividades em que somos convidados e, de modo análogo, fazer o contrário, trazê-los a Portugal para partilharem connosco a sua realidade e identificarmos juntos oportunidades de colaboração. Tipicamente, os encontros em Portugal têm uma vertente de workshop, de seminário, de encontro, mas têm outras vertentes, as visitas técnicas, a possibilidade de intercâmbio direto e privado entre as empresas e as associações. Fui buscar, porque sabia que o Jorge do México estava aqui, fui buscar uma foto dele no último encontro com uma frase que é muito reveladora destas nossas parcerias internacionais. Estamos todos juntos nisto. E agora acrescentaria só mais uma parte, não é? Sejam furacões, sejam tremores de terra, sejam incêndios, ou seja uma pandemia, a verdade é que todos somos afetados e todos necessitamos acelerar o ritmo no modo como dispomos ou pomos ao dispor da nossa sociedade as tecnologias ambientais onde se insere a energia solar que nos une aqui hoje. Atualmente, e projetos, e em termos de futuro, que se calhar vou falar daqui a pouco também, se for necessário mais detalhe, nós vamos dar continuidade a este trabalho, que é um trabalho já de largos anos, mas com novos desafios, reinventar as abordagens que fazíamos tradicionalmente e buscar novos canais de comunicação e ação, e este que aqui estamos a testar hoje é um pouco isto, a possibilidade de explorarmos o online para continuar a interagir. Eu acho que era o que eu acho que vale a pena dizer aqui da parte da AppMeta. Connosco estão, neste momento, mais de 200 associados, entre os quais a RDA Climate Solutions, que vai ter um papel preponderante na divulgação aqui do assunto que é o core deste encontro. Obrigada, Carol. Acho que era isto que eu queria dizer. Obrigada, Rita. Bom, eu vou passar a palavra para o Jorge Rodrigues Sil, da RDA Climate Solutions. Jorge, por favor. Jorge? A apresentação já está, Jorge. Ele se antecipou. Ok. Estão a ver a tela inteira ou só a apresentação? Está vendo a tela inteira aqui. Com a apresentação com a tela do lado. Ok. Dê-me só um segundo para conseguir fazer como deve ser. Ok, só um segundinho aqui. Só um segundo. Ok, e já vou. Ok. Penso que assim estará correto. Bom dia para todos que estão no Brasil e boa tarde para todos que estão em Portugal. Para já queria agradecer a oportunidade de partilhar um bocadinho as oportunidades que existem no setor da energia fotovoltaica em Portugal. O meu nome é Jorge Almeida, eu sou responsável pela RDA Climate Solutions. A RDA Climate Solutions é uma empresa que atua no setor das alterações climáticas. Nós acreditamos que os impactos das alterações climáticas são enormes e estão devidamente comprovados, que o homem tem todo a responsabilidade, mas também acreditamos que ainda podemos, que estamos a tempo de evitar os impactos mais gravosos. E por isso temos que nos adaptar e reduzir o nível de emissões. E para isso disponibilizamos uma gama alargada de serviços, entre os quais serviços na área do solar. No solar temos um serviço próprio que nós chamamos de condomínio solar, que apoia as entidades na criação de comunidades de energia renovável, que eu vou falar mais daqui a um bocadinho, e também em todo o processo
de licenciamento, aquisição, análise técnica e fiscalização de parques fotovoltaicos, de parques maiores, usinas fotovoltaicas, como dizem nos colegas do Brasil. E, portanto, eu queria falar um bocadinho só sobre os desafios, para depois falar das oportunidades. Em termos de desafios, já aqui foi falado, temos um desafio enorme, que é o impacto do Covid nas nossas vidas, e especialmente nos negócios. Eu aqui é uma imagem, podia ter escolhido outra qualquer, um gráfico, em que fala do impacto em vários países, em vários setores. E nós podemos ver que há setores cujas quebras de receita durante vários meses foram 100%, portanto, perderam qualquer capacidade. Um setor, por exemplo, muito afetado em Portugal é o setor do turismo, que tem um grande impacto no nosso PIB, no nosso rendimento nacional, e foi extremamente afetado. Está a recuperar, obviamente o que aqui está são tendências desenhadas pela Deloitte, mas que são difíceis de estimar, mas sabemos que este impacto vai perdurar no tempo, não sabemos quanto é que é esse tempo, nem sequer sabemos se existirá uma segunda vaga que afetará. Isto para dizer que há aqui fortes impactos na economia que não estão determinados. E esses impactos vão variar desde a capacidade de investimento, quer dos industriais, quer do setor hoteleiro, quer todos os setores, bem como mesmo da disponibilização de capital por parte dos agentes financiadores, porque estão a recorrer a outras situações e porque é imprevisível o que vai acontecer. E, portanto, isto vai nos afetar no dia-a-dia e vai nos afetar em muitos dos negócios que possamos vir a desenrolar no futuro, pelo menos no curto e médio prazo. A longo prazo, e quando falamos de sistemas fotovoltaicos, falamos de longo prazo, provavelmente não será um impacto tão grande, mas neste curto prazo e nos investimentos a este curto prazo tem impactos muito, muito grandes. No entanto, nós temos um desafio em Portugal, isto aqui é para a União Europeia, e temos aqui todas as capitais e o preço da energia nas capitais dos países da União Europeia. E para terem uma ideia, Portugal tem das energias, quer no gás, quer aqui na eletricidade, nas energias mais caras. Isto quer dizer que um cidadão paga mais pela energia do que o cidadão português, do que paga um cidadão que esteja em Bruxelas, ou em Paris, ou em Londres. E, portanto, há aqui uma enorme oportunidade de reduzir estas faturas através de sistemas que permitam produzir energia de uma forma mais barata, e é aqui que entra o solar, com certeza. No entanto, aqui a nível global, em termos de desafios, também é relevante pensar no que está a ocorrer com a potência instalada, e onde claramente vemos uma tendência para o solar de crescimento muito, muito grande. Temos aqui o nuclear, por exemplo, muito estabilizado, porque não tem havido crescimento. Vemos o vento, que cresceu nos últimos anos, a não crescer tanto, mas continua com uma boa taxa de crescimento. Há aqui um decréscimo de tudo que é carvão, mas o único que cresce de uma forma muito, muito grande tem a ver com o solar. Isto claramente é uma tendência mundial e que nós vamos ver que também se reflete em Portugal. Portanto, há aqui uma tendência de crescimento do solar como energia a utilizar. E, portanto, passando então para as oportunidades. Portugal tem um conjunto de metas que têm a ver com metas europeias, que depois nós vertemos na legislação nacional. E, portanto, para 2030 temos metas ambiciosas que, por exemplo, na redução de gases de efeito de estufa, entre 45% a 55%, face a 95%. Portanto, há aqui um impacto grande e um trabalho muito grande a fazer. Um aumento na eficiência energética de 35% e uma percentagem das renováveis na eletricidade de 47%. Isto quer dizer que há uma forte aposta do Governo em ter a energia renovável como o grande fomento para a energia que nos chega à casa. Claro está que Portugal não tem carvão, não tem petróleo e, portanto, o único meio que nós temos disponível, temos no sul da Europa, temos disponível o sol, o vento e, portanto, vai haver aqui um grande impacto nesta área, com muitos investimentos.
E o próprio PNAE tem aqui alguns desafios já de instalação de sistemas de energia fotovoltaica. E podemos ver um crescimento que no final de 2019 se encontrava abaixo de 1 giga e que se pretende que em 2030 esteja nos 9 giga de potência instalada, gigawatts. Portanto, há aqui uns fortes investimentos que terão que ser feitos para tal. E para isso existem dois mecanismos, ou 3 mecanismos. O primeiro tem a ver com as unidades de autoconsumo. Esta legislação não é muito antiga em Portugal, é uma legislação relativamente recente e que traduziu-se em bastante impacto, que são a capacidade de eu produzir a minha própria energia e ter o meu autoconsumo. Isto permitiu a que quer particulares, quer grandes empresas como os shoppings, lojas, supermercados, etc., tenham instalado sistemas fotovoltaicos e permitam assim suprir uma parte dos seus consumos através dos sistemas que instalaram. Isto em termos médios tem retornos abaixo de 7 anos, tipicamente 5, 7 anos de retorno. E, portanto, para um equipamento que tem um prazo de vida de 20 anos, que 15 anos serão certos, depois da partir daí poderá chegar aos 20, 25 anos, é um bom investimento. E, portanto, é um investimento com um retorno muito interessante e que tem sido utilizado nos últimos anos. Por outro lado, a legislação também alterou para permitir o crescimento das comunidades de energia renovável. As comunidades de energia renovável não são nada mais, nada menos que sistemas de autoconsumo, mas em que eu partilho a energia gerada com outras entidades que são minhas vizinhas. E, portanto, o que eu faço é, eu produzo porque tenho um bom telhado, que está orientado a sul e que me permite produzir muita energia, eu vou utilizar essa capacidade para produzir energia e vou vender aos meus vizinhos, a uma comunidade, essa energia. E, mediante os consumos deles, vou, então, disponibilizando energia para cada um deles. Esta legislação é recente, é do ano passado, entrou em vigor este ano, e vemos isto como um grande impacto e uma grande oportunidade no mercado nacional, porque permitirá centros de empresas, aldeamentos, conjuntos de prédios, poderem produzir a sua energia, partilhá-la com os seus vizinhos e, portanto, reduzir aqui os retornos do seu investimento e ter energia gratuita após ter o investimento pago. Por outro lado, para aquele crescimento que nós vimos muito grande, estas unidades de autoconsumo e das comunidades de energia não são suficientes. Então, o Governo criou aqui um decreto-lei em 2019 que permite obter licenças de fotovoltaico para os grandes parques fotovoltaicos, e que permite isto de 3 formas, com contratos bilaterais, em que eu sei quem é o meu cliente, faço um contrato com ele e, portanto, instalo e vou vender a ele. Permite, através do operador de rede, desde que eu asseguro todos os custos que estão associados à instalação do sistema, instalar um sistema, tenho é que pagar todos os custos. E através de procedimentos de natureza concorrencial, nós chamamos os leilões do fotovoltaico, ou os leilões de capacidade renovável, onde eu me vou focar. Estes leilões arrancaram em 2019 com 1.1 giga, ou seja, 1.2 gigas de leilão, com enorme sucesso. Está previsto e vai arrancar em agosto, sendo que começa já este mês, no final do mês, um leilão para 700 mega este ano e está previsto também para o último trimestre do ano mais 500 mega de leilão. Estes leilões têm algumas regras que eu depois vou falar um pouco a seguir, mas são a grande oportunidade de investimento de fotovoltaico neste momento em Portugal. O leilão de 2019, para termos uma ideia, teve 2 vertentes, uma de remuneração garantida, isto é, por cada quilowatt-hora que eu injeto na rede recebo uma remuneração garantida que foi acordada com o Estado.
e teve depois em mercado. Em mercado eu só pago os custos do transporte da energia e depois vendo a energia ao preço que eu determinar. E, portanto, estes são os dois modelos em que a remuneração garantida, isto muito pelo facto para obter financiamento, os investidores preferem remunerações garantidas, onde haja aqui uma garantia dessa remuneração ao longo de X anos, preferem isso e, portanto, foi o alvo preferencial. Mas, para ter uma ideia, isto foi altamente concorrencial, vários players internacionais estiveram presentes com os lotes e houve alguns lotes altamente concorrenciais, porque isto está dividido por lotes, os lotes estão devidamente identificados no caderno de encargos, tipicamente foram no centro e sul de Portugal, e alguns lotes foram extremamente concorridos ao ponto de se ter obtido o preço mais baixo por megawatt-hora ou por quilowatt-hora. Na altura dizia-se que era mundial ou europeu, mas foi um dos preços mais baixos alguma vez alcançados num leilão de fotovoltaico. Sendo que até algumas métricas financeiras para esses investimentos não são fáceis de alcançar. Portanto, foram grandes players que já tinham capital disponível e, portanto, que conseguem fazer esses investimentos. Ainda assim, existe aqui a oportunidade para os fornecedores da tecnologia, para os instaladores, para um conjunto de players poderem atuar neste mercado. O leilão que vai arrancar agora realiza-se a 24 e 25 de agosto, sendo que os promotores deverão apresentar as suas ofertas, portanto, o interesse em participar até ao final deste mês. Ele também está dividido com remuneração garantida e em mercado e permite pela primeira vez o armazenamento de energia. Portanto, a questão das baterias permite esta inovação. Não sabemos como é que vai correr este leilão. Eventualmente será bastante procurado, e será uma procura. Aqui o grande fator que poderá diferenciar tem a ver com a questão da pandemia e que, portanto, poderá criar algum receio em alguns investidores. Nós estamos curiosos para ver qual é o interesse demonstrado e qual é a visão dos investidores. Para quem tiver interesse, depois será disponibilizada a apresentação, mas existe um site na internet, que é este leilões-renováveis.gov.pt, onde tem toda a informação em português e em inglês, e onde, por exemplo, são apresentados os alertas, as fases todas do leilão, bem como antecipadamente são apresentados os pontos que irão estar a leilão com os seus devidos detalhes de potência, localização, etc. Para quê? Para que o próprio promotor possa procurar terrenos, possa procurar analisar custos de infraestruturas, portanto, fazer todos os seus cálculos de forma antecipada. Tudo isso é disponibilizado neste site, onde poderão depois consultar e ver, eventualmente para este leilão já não irão a tempo a preparar, mas para os próximos leilões, para se prepararem caso pretendam participar. Eu vou deixar então o espaço para as questões no final. Esta era um bocadinho a apresentação que eu queria fazer sobre as oportunidades em Portugal e depois no final estarei disponível para qualquer questão. Obrigada, Jorge Rodrigues. Gostaria de chamar Hamilton Mois. Hamilton. Seu áudio. Sim. Meu áudio estava... Hamilton, me permita, antes de você chegar, eu queria fazer umas palavras, umas colocações, como o Jorge colocou muito bem essas questões dos leilões, que eu sei que você vai abranger isso. Eu só queria fazer um comentário com o Jorge. Muito obrigado, Jorge, pela sua apresentação. Nós vamos disponibilizar isso, não é, Rita? Não é, Raquel? Vai ficar disponibilizada essa apresentação, como ele falou, e as nossas também. Nós temos apresentações que vão ficar no final, tanto no programa do YouTube como no canal nosso, da ABEAMA e da APEMER. Certo, e Raquel? pelo menos por agora, todos os participantes receberão por e-mail as apresentações e depois teremos
para futuras visitas, sobretudo porque esta gravação vai ficar disponível nos canais YouTube. Podem rapidamente consultar os sites das associações ou entrar em contacto connosco e nós disponibilizaremos todas as apresentações que foram feitas. Muito obrigado. Porque eu tenho recebido aqui perguntando sobre isso, eu fiz essa parada para a gente continuar. Muito obrigado. Hamilton, agora, por favor, a palavra é sua. Bem, o que eu estava dizendo era bom dia, boa tarde, boa noite, que seja, né? Temos pessoas aí de vários continentes, não sei se temos alguém do Japão aí, de repente, mas o fato é que, bom, a minha apresentação está disponível, enviei para a Biama, também para a Pemeta, então está disponível, tem uma apresentação. Mas eu preferi falar aqui diretamente, até porque estamos vivendo, isso já foi dito pelo Jorge, claramente, a gente está vivendo esse contexto aí da pandemia, né? Então, uma série de expectativas estão ocorrendo, estão mudando, e eu deixei um pouco em aberto aí para mostrar, para falar exatamente das oportunidades. Não, por favor, não estou dizendo das oportunidades que a pandemia abre, não, de forma alguma, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer das oportunidades de cooperação que se abrem exatamente pelo fato de estarmos vivendo num momento de incerteza. Isso é importante. Então, Brasil e Portugal, quer dizer, se existe uma coisa que nós temos certeza é que trabalhar em conjunto é algo muito importante para a gente enfrentar essa crise. Já estamos trabalhando agora na emergência médica, vamos dizer assim, na emergência de saúde, né? Está havendo um nível de cooperação bastante importante, você vê na questão do desenvolvimento de vacinas, etc. Mas eu creio que na retomada da economia nós temos necessariamente que trabalhar em conjunto. E com esse espaço cultural, com a herança cultural que nós temos, a língua em comum, temos diferenças de sotaque, né, vamos dizer assim, mas conseguimos nos entender muito bem. E a questão das dimensões, da complementariedade da economia, né? Certas experiências que você já tem em Portugal, muito bem mostradas aí pelo Jorge, né? A experiência que vocês têm também da Pemeta, em termos gerais, de espaços ambientais. Então, esse intercâmbio de experiências, intercâmbio de complementariedade dos mercados me parece muito importante. Na área de energia, especificamente, não é demais lembrar que já temos aqui há 20 anos operando, né, aqui no Brasil, a EDP, né, a EDP, inclusive renováveis, que tem investido imensamente na área de renováveis, é um player extremamente importante aqui no Brasil. Só agora, em 2022, já tem uma nova central fotovoltaica, por exemplo, de 66 megawatts, que vai ser colocada em operação. Isso independe da pandemia, né? Porque são investimentos de longo prazo, a questão dos leilões, e a gente tem essa experiência já de grandes empresas operando. Eu acho que existe oportunidade, eu vou focar um pouco mais essa minha intervenção, e na minha palestra também por escrito, eu coloquei um pouco mais essas oportunidades que se abrem para pequenas e médias empresas, eu acho que isso é importante, né? Oportunidades que se abrem também, a gente quando pensa em Brasil, por exemplo, Portugal, olha, Brasil, a gente pensa logo em Rio de Janeiro, São Paulo, grande centro, né? Mas é muito importante também, principalmente nesse setor de energia fotovoltaica, é que abre uma grande oportunidade para as cidades de pequeno e médio porte, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que no Brasil, um setor, isso já existem dados atuais, o setor rural, o meio ambiente rural, ele não está, digamos, muito afetado do ponto de vista econômico por essa pandemia. Afetado certamente está, todos estamos, mas os números que já vêm do campo, por exemplo, o Campo Brasil tem um campo muito forte, né? Quer dizer, essa pujança econômica, não é? Essa força econômica do campo, ela vai continuar, certamente vai ser um dos grandes vetores que a gente vai ter na recuperação aí do Brasil e certamente uma oportunidade. Onde entra a energia na história? Quer dizer, o campo ele nos dá oportunidade tanto na área de biomassa quanto na área de fotovoltaico, especialmente fotovoltaico. Eu vou centrar um pouco mais a minha intervenção aqui nessa questão do fotovoltaico, né? que é uma tecnologia que tem enormes possibilidades no Brasil, tanto na área, quando eu falo área rural também, o campo, em torno da área rural nós temos cidades de médio e grande porte, pequeno porte, vamos dizer assim, que prestam muitos serviços a essa questão rural. Então, são cidades que têm uma disponibilidade financeira importante e que ainda não têm exploradas todas as suas possibilidades, né? Principalmente nessa questão do fotovoltaico.
Falando fotovoltaico no Brasil, a gente tem hoje 6 gigawatts, 6 mil megawatts instalados. Eu estou dizendo em números redondos, é 5.900 e pouco, mas são 6 mil. Nós tivemos um crescimento comparado o ano passado com esse ano, nós já tivemos um crescimento da ordem de 30% na instalação de fotovoltaico. Você veja que coisa interessante, o ano nem terminou, nós estamos na metade do ano, um ano extremamente difícil, e nós estamos crescendo aí no fotovoltaico. Então, estou levantando isso como uma oportunidade de você entrar um pouco mais nas diversas oportunidades que a gente teria, falar um pouco mais sobre fotovoltaico. Mas, então, esses 30% de crescimento só no ano passado para esse ano, na instalação de energia fotovoltaica, a gente tem um outro parâmetro muito importante, é o seguinte, em março, de janeiro a março, houve um certo bloqueio também, um certo medo, houve uma diminuição nas encomendas, nas vendas, mas já houve uma recuperação e já estamos crescendo, né, em relação ao ano passado, inclusive. Então, isso é muito importante, essa vitalidade do sistema do mercado de energia fotovoltaica no Brasil. Tanto o mercado, repito, da área de energia concentrada, que essas são grandes contratos, são energia centralizada que vem das propostas de leilões, quer dizer, não é tão afetado no curto prazo, mas a outra vertente também, os 50% da energia distribuída, da energia solar fotovoltaica distribuída, também tem crescido fortemente e as vendas já estão recuperando. Ou seja, certamente, nós, na retomada da crise da pandemia, né, da economia, certamente o setor fotovoltaico ele não apenas vai ser um setor importante para si próprio, como ele vai ser um elemento que vai ajudar na alavancagem da economia, porque é um setor que tem espaço desde pequenos e médios, digamos assim, pequenos e médios empreendedores, empresas, até empresas de grande porte. Então, isso já abre um espaço, um leque bastante grande. Nós temos um mercado bastante intensivo em emprego, em geração em demanda de mão de obra, isso também é outro ponto muito importante. E essa demanda envolve desde empregos com uma capacitação técnica mais sofisticada, como também empregos de uma menor qualificação. Ou seja, é um setor que certamente, já temos indicações disso, os contatos com o governo. Eu trabalhei muitos anos na Eletrobras, no Centro de Pesquisa da Eletrobras, quer dizer, mantenho esses contatos muito fortes com o governo. A Universidade de Vassouras também tem todo um contato no nível municipal. Então, essa complementariedade que a gente tem do grande governo central, esses contatos, nós temos indicações aí de que tanto o governo central quanto os governos municipais vão estar muito atentos nessa possibilidade de retomada, e o fotovoltaico vai ter um espaço muito grande. Certamente é uma oportunidade que se abre nesse setor, né? Então, convido aí depois a gente conversar com a Peneta, com o Jorge também, para a gente poder aí concretizar um pouco mais. Quer dizer, isso aqui é uma conversa, a gente abre algumas frentes, e todos os ouvintes também, né? E é muito importante que a gente não se concentre só nos grandes centros. O Brasil é mais que os grandes centros. É importante essa conjugação de Portugal do ponto de vista de mercado, quer dizer, do ponto de vista de musculatura ganhar escala, né, nessa retomada. E eu, no caso do fotovoltaico, eu estou falando muito em retomada, porque sempre que a gente fala em pandemia, a gente fala no novo normal, retomada, etc. Mas, do ponto de vista e do impacto diretamente, as vendas têm indicado até o momento foi um soluço, né? A gente teve um espanto, mas continuamos aí, tanto nos sistemas de grande porte quanto nos sistemas distribuídos. Mas eu apostaria mais, a minha aposta no fotovoltaico no Brasil, nos próximos 1 ano, 2 anos, eu me centraria, estaria muito mais atento à questão da geração distribuída. Isso porque a geração distribuída ela depende muito também do comportamento do consumidor. E é muito, evidentemente, chegar agora e dizer qual vai ser o comportamento do consumidor nos próximos meses é um pouco temerário, mas se a gente puder observar o que está acontecendo no Brasil... Bom, um ponto é o famoso ficar em casa, né? Vamos ficar em casa. A gente estava muito para fora de casa, saindo muito, mas já começa a se observar, e as tendências de alguns estudos de pesquisa de opinião e verificação de alguma tendência, embora seja um pouco prematuro, a gente começa a perceber que vai haver uma valorização da casa, é o que eu digo. Você já tem toda essa questão da internet, cada vez mais a sua casa, você tem uma possibilidade aí de acessar o mundo de recursos importantes por conta da internet, televisão a cabo, uma série de coisas,
mas também isso implica em energia para fazer essas coisas funcionarem. E outra coisa, como o Jorge falou, a questão da energia, o custo da energia em Portugal, o custo da energia no Brasil é muito alto também. A gente tem uma geração importante, no caso de eólica, no caso de hidráulica também, que deveria ser barato, mas em cima disso temos muitos impostos, uma série de coisas que, para o consumidor final, nós acabamos tendo uma energia muito cara, o que é ruim, evidentemente, para o consumidor, mas é bom para a energia fotovoltaica, né? Cada vez mais os custos têm caído aí enormemente no fotovoltaico. Eu acredito que vai haver uma estabilização, não sei se vai haver uma queda tão violenta. A questão, no caso do Brasil, do mercado de câmbio, o dólar que subiu, etc., a gente vai ter que analisar isso tudo, mas, de qualquer forma, eu não acredito em contínuas quedas no preço do fotovoltaico, mas eu acredito numa estabilização. Mas já temos um patamar altamente competitivo com relação à energia convencional, e a tendência da energia convencional é subir, aumentar o preço, né? Outra coisa importante, uma característica muito importante no fotovoltaico, que dá suporte a essa análise que eu estou fazendo, sendo otimista, é a questão da modularidade, né, do ponto de vista da geração distribuída. Ou seja, muito mais flexível, né? Na hora de eu posso investir mais, acelerar um pouco, ou desacelerar, se eu estou falando da geração distribuída. Isso é uma característica muito importante. Quando a gente está falando em épocas de incerteza, você ter uma tecnologia de investimento que tenha mais flexibilidade é importante. Então, quando eu falo em energia, por exemplo, investimento de milhões e bilhões, coisas dessa ordem, é muito mais complicado. Você fazendo numa expectativa de recessão da economia, de diminuição da economia, que é uma necessidade muito próxima aí, né? Próxima do mundo, que eu digo no Brasil. Então, com a diminuição da economia, os grandes investimentos vão dar uma desacelerada. Eles estão contratos assinados, evidentemente não podem deixar de ser feitos, mas vai haver uma desaceleração. Mas eu apostaria nessa questão do fotovoltaico por uma série de razões. Quer dizer, essa questão do investimento menor, a questão da busca que você tem do consumidor por uma diminuição, por uma eficiência energética maior, vamos dizer assim. A questão da eficiência energética, como o Jorge colocou, é muito importante também. Portugal tem uma larga experiência nessa área. Ou seja, energias alternativas renováveis combinadas com eficiência energética, eu acho que é uma aposta bastante importante para o nível de cooperação aí, para aumentar o nível de cooperação, que já existe, evidentemente, entre Portugal e Brasil. Então, dentro dessa área também, para concluir, eu acredito que eu já tenha... Me deram 5 minutos aqui para falar, eu acredito que eu já tenha esgotado, mas eu vou falar só mais um pouquinho, mas para lembrar que dentro dessa gama de oportunidades é muito interessante que a gente possa servir e olhar um pouco para trás, que nós já temos uma experiência. Eu citei o caso uma experiência de trabalho em conjunto, né? Não precisa ir lá no tempo do Cabral, não, desses 500 anos atrás, não precisamos. Mas, bem recentemente, não, além do que, Cabral chegou aqui via energia. Cabral chegou energia eólica, quer dizer, que já era uma pessoa que ele não veio queimando, ele era ambientalmente correto, usou as caravelas, as grandes caravelas aí que a gente tinha da tecnologia da Escola de Sagres. Então, quer dizer, Portugal já temos uma larga experiência. O Brasil e Portugal já desde o início tinham um espaço aí de energia renovável. Mas, voltando aqui ao espaço mais recente, citei rapidamente o exemplo da EDP, toda essa parte da energia centralizada, energia eólica, energia solar fotovoltaica também, os grandes investimentos que estão sendo feitos, mas eu vejo que existe um espaço muito grande nessa questão do pequeno produtor de energia e das empresas mais voltadas para o consumidor final. Nós já temos acordos aí importantes que ocorreram entre cooperativas de geração de energia de Portugal com cooperativas brasileiras, já tem um espaço também. Já temos aí a Câmara de Comércio Brasil-Portugal, que, do ponto de vista aí de dar um suporte no sentido legislativo, é importante. Temos agora também aqui a ABEAMA, a APMETA também, que tem essa possibilidade de cooperação. Acho que as ONGs, né, as NGOs aí são importantes no sentido de trabalharmos em conjunto. Então, as oportunidades são muito grandes. Ambiental, quanto do ponto de vista de trabalho, de abrir espaço para o mercado de trabalho, quanto também, evidentemente, a parte financeira, que é muito importante. Então, eu vejo que a retomada da economia ela passa certamente por cooperação, e estamos aqui nesse nosso espaço aí cooperativo, né? Você vê que
essa questão de trabalharmos aqui à distância. Nós estamos fazendo um evento aqui que está congregando vários países do mundo. Isso é muito importante, né? Como que a gente consegue, com facilidade, acostumar esse tipo de trabalho? Não pode deixar essa oportunidade de lado, né? Então, a facilidade com que nós temos hoje de fazer esse tipo de contato e os grandes negócios, os grandes empreendimentos começam pela comunicação. Então, acho que é importante aqui que a gente explore essas possibilidades. Estamos aí à disposição, evidentemente, a apresentação está à disposição de vocês. E nós aqui da Universidade de Vassouras, só para falar um minutinho aqui sobre a Universidade de Vassouras, um minutinho só, que talvez não conheça, fica no estado do Rio de Janeiro, uma cidade histórica, que há muitos anos atrás, em 1850 e 1900, era responsável por cerca de 70% da exportação do Brasil, uma importante cultura de café. Então, a gente tem uma riqueza muito grande, histórica, né, vamos dizer assim, a universidade. E a Universidade de Vassouras, nós temos aí 50 anos, a medicina é o nosso carro-chefe, nós temos uma parte importante da engenharia, estamos situados no sul fluminense. O Fluminense é a região mais rica em termos de indústria do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é um estado importantíssimo em termos de Brasil, é a segunda ou terceira, né? Não sei se está antes ou depois de Minas, depende aí do momento. Então, Vassouras está muito bem localizada geograficamente, tem uma universidade com tecnologia, estamos investindo em inovação, nós temos um núcleo de inovação tecnológica que está bastante atuante, e temos também, inclusive, patentes. Isso é muito importante, eu vou só colocar isso aí. É muito raro no Brasil. O Brasil, como um todo, tem poucas patentes. O Brasil, como um todo, a gente poderia colocar Petrobras, Eletrobras, alguma coisa, grandes empresas, talvez, mas em termos de uma universidade privada que tenha patente, nós temos aí 4 patentes já concedidas, e 2 delas exatamente vinculadas à questão da pandemia. Mas só dizendo, ou seja, estamos aí dispostos, não Vassouras, o Brasil está de braços abertos para Portugal, como sempre esteve, creio, e Vassouras também, que faz parte do Brasil, está também de braços abertos para aguardá-lo, né? Estou vendo a Carol impaciente. Obrigado. Eu vou interromper o Baldini, já foi menos... Obrigada, Milton. Bom, agora nós vamos abrir respostas aos nossos internautas e temos algumas perguntas dos nossos convidados. O Berval. Ok, Carol, obrigado. Já tenho aqui as perguntas, algumas coisas que vamos colocar. Queria pontuar. Milton, muito obrigado pela sua colocação. Sei que sua apresentação vai dar informações importantes a todos que estão aqui, como as nossas informações da ABEAMA e como essas da PEMETA vão estar todas disponibilizadas e, apesar do nosso tempo ser curto nesse nosso programa, nós podemos depois responder através dos canais, como a Rita já tinha colocado. Importante pontuar essa parceria que nós temos. É importante, como colocou bem Hamilton e Jorge, que a gente faça esse intercâmbio. Os leilões estão acontecendo dos dois lados. Mas o mais importante desse nosso contato aqui é que nós não vamos conseguir ficar só nessa 1 hora do nosso programa aqui. Eu acho que nós vamos ter que fazer um segundo programa em função de toda essa relação que estamos tendo de pergunta. Mas o principal dessa questão que foi colocada, e a pergunta vem dentro dessa linha, ao Jorge e ao Hamilton também, que é uma coisa muito simples, que vocês, de certa forma, já abrangeram essa questão, como é os intercâmbios entre as duas possibilidades de mercado entre os dois países. Hamilton colocou a questão do Brasil, Jorge de Portugal, e a pergunta que me vem é exatamente isso: qual seria a forma que nós poderíamos fazer isso? Claro que nós vamos elaborar, já temos protocolos entre associações, mas entre as empresas vão estar sendo elaboradas várias coisas dentro desse mercado abrangente e tão grande que nós temos nos dois países. Muito bem colocado pelo Jorge, foi essa questão que a abertura dos mercados ela se faz em focos. Esse foco que se faz da parte do Brasil também, então, esse crescimento que foi colocado pelo Hamilton, está acontecendo em todos os estados do Brasil. O Brasil que tem uma insolação agraciada por Deus, a insolação aqui no Brasil é bastante favorável, os custos, por conta disso, são resultados melhores. Então, a pergunta vem ao Jorge e ao Hamilton também. Como, efetivamente, os mercados desses dois países estão interagindo de uma forma que isso possa acontecer com mais
possibilidade. Vou dar a palavra rápida a vocês, por favor. Jorge primeiro, se puder dar um posicionamento, e depois a Milton, depois voltamos. Ok. Por favor, Jorge. Sim. Obrigado pela questão. Efetivamente, há empresas nacionais, tipicamente algumas com já alguma escala, como um bom exemplo da EDP, através da EDP Renováveis, têm grandes investimentos no Brasil, investimentos muito relevantes para a própria EDP, estão a ser feitos no Brasil. Mas, paralelamente, vemos algumas empresas de menor dimensão a atuar no mercado brasileiro em áreas, desde áreas de aproveitamento de biogás, desde áreas da biomassa, outras áreas da produção de energia renovável não estão ligadas ao fotovoltaico. Eu conheço várias entidades que já estão no Brasil, no seu processo de internacionalização e com bastante sucesso. Houve um congelamento aí. Oi? Estou a ouvir bem, não sei se me estão... Estou ouvindo, está indo bem, Jorge. Ok. Pode ter continuidade. E, portanto, há um conjunto de oportunidades que têm sido exploradas por muitos parceiros. Claramente, o papel das associações, da Meta, da vossa associação, são papéis muito relevantes para levar empresas de menor dimensão, que sozinhas não têm essa capacidade, a conhecer as oportunidades que estão a ser realizadas em ambos os países, estes intercâmbios, e fomentar parcerias com os parceiros locais, porque é tudo muito mais fácil se nós, uma média empresa, se conseguirmos realizar parcerias com parceiros locais, vai facilitar-nos todo o processo e baixar-nos os custos, certamente. E, portanto, aqui, a meu ver, mais do que até próprios programas governamentais que existem dedicados à exportação e à internacionalização das empresas nacionais, acho que o papel, e a Rita certamente depois poderá explorar isso melhor do que eu, o papel das associações é crucial. Nós temos a APMETA, existem várias associações nacionais depois na área das renováveis, na área da energia, com esse foco muito específico, mas a APMETA tem feito muito trabalho nesta área das tecnologias ambientais e, portanto, serve exatamente para isto, para nos transportar e nos facilitar todo o novo mercado, porque efetivamente o mercado brasileiro, comparado com o mercado nacional, não tem comparação. Não é? Nós somos apenas 10 milhões de habitantes num território extremamente pequeno comparado com o Brasil. E, portanto, o mercado, e como o Hamilton disse, nós pensamos logo nas grandes cidades, mas depois temos um conjunto de cidades que são grandes, para nós são grandes, para vocês são cidades pequenas, e que têm imensas oportunidades e que estão muito menos exploradas e, portanto, existe essa capacidade. Bom, eu complementando, a pergunta foi para os dois, eu concordo plenamente com o Jorge, com a avaliação que ele fez. Eu diria que essa questão de explorar as associações é muito importante. O Brasil, quem já opera no Brasil sabe que a gente tem uma burocracia bastante complicada, bastante complexa. Então, explorar essa experiência das associações é muito importante. Parcerias locais também me parece um outro ponto que tocado pelo Jorge e que eu concordo plenamente. É importante ter parceiros locais. Isso diminui custos, diminui riscos. Então, exatamente aí trabalharmos nisso. Agora, falando um pouco aí as várias oportunidades que estão abertas, biomassa, fotovoltaico, eu falei um pouco mais, também o Jorge. Agora, eu poderia lembrar um pouco, que tem a ver com energia também, sem dúvida, eficiência energética. Recentemente, no Brasil, foi aprovado um novo marco regulatório de saneamento. Né? O Brasil, menos de 50% das pessoas não tem saneamento básico. Né? Então, isso vai ser uma oportunidade muito grande que vai se colocar. Isso envolve questão de eficiência energética, isso envolve comunidades remotas, onde vai ter oportunidade, necessidade de você ter uma geração local de energia. Então, isso já é algo importante. E importante lembrar também isso, que a ideia é que o Brasil não fique parado. O nosso Ministério da Economia tem tido um fator bastante relevante aí. Olha, não estamos parando, vamos tentar aprovar regulações, aprovar leis, exatamente para dar uma sinalização
de que nós não morremos com isso, que a pandemia está aí, que tem dificuldades, estamos enfrentando essas dificuldades, mas que a gente tem uma retomada e essa retomada é interessante no marco regulatório. A simplificação da burocracia também, isso é uma oportunidade importante também, é algo que existe essa motivação em termos governamentais, em termos gerais, de você tentar diminuir segurança jurídica, tentar facilitar os trabalhos aí em termos de aprovação, de fechamento de acordos entre empresas. Isso é muito importante também. Estamos vivendo esse momento, era algo que já estava ocorrendo antes, é algo que vai ocorrer depois, né? Que vai ocorrer aí depois da pandemia. Então, eu vejo aí com muito bons olhos, não com otimismo sem fundamento, mas com otimismo sustentado em fatos e dados, que a cooperação e investir no Brasil é algo muito importante. E quando eu digo investir no Brasil, investir em Portugal também. Eu acho que esse número aí que o Jorge disse, um país de 10 milhões, né, de habitantes, mas vocês com 10 milhões conquistaram o planeta, né? Quer dizer, então tem toda essa questão da vinculação de Portugal com a União Europeia, né? Estamos falando de Portugal, mas Portugal também é uma porta de entrada aí para a União Europeia, quer dizer, é algo que nos coloca também como um atrativo também para essa União. Então, seria sentar, trabalhar junto, evidentemente, uma live essa é o início, né? E o fato da gente ter toda essa possibilidade de comunicação, estamos aprendendo a trabalhar à distância, isso aí também, isso é uma revolução, já existia, um pouco relutante. Hoje é algo que as pessoas acordam de manhã e já fazem reuniões. Isso facilita muito, a gente consegue, eu acredito que utilizar essa ferramenta aí que nós aprendemos aí a seguir adiante. Então, eu diria que as oportunidades são muitas. Obrigada, Milton, obrigada. Eu tenho uma pergunta para a Rita e para o Ruberval. Já existem em andamento iniciativas de cooperação e programas de investimento nessa área do Brasil e Portugal? Obrigada, Carol. Do ponto de vista de Portugal, e um bocadinho pegando nas palavras do Hamilton e o Jorge, também será um bom ponto de ligação. Ou seja, nós temos eventualmente o nosso plano nacional, mas nós estamos inseridos na comunidade europeia, na União Europeia, portanto o nosso andamento é muito também ditado pelo andamento europeu. De destacar, está em cima da mesa o Green Deal, ou seja, o Green Deal e o que ele trouxer para os próximos anos, no caso eventualmente deste binómio energia solar e eficiência energética, vai ser muito relevante, porque esta meta de descarbonização que nós temos vai alavancar muitas iniciativas de investimento, ou seja, um investimento mais verde. E isso vai ditar um bocadinho o sentido que as empresas levarão para os seus negócios. Em termos de cooperação, inevitavelmente o sucesso e a capacidade de resiliência das empresas passa muito pela sua diversificação de mercados, para conseguir resistir às diversas intempéries que vão acontecendo. A questão é, nós temos um tecido empresarial que é feito de pequenas e médias empresas. Isso é muito relevante. Porquê? Porque nós também não somos ambiciosos como Cabral era, somos muito mais comedidos e somos muito sisudos e sérios, como vocês dizem, não é? Ou seja, nós temos algum medo de arriscar. É diferente a noção de risco mesmo portuguesa e brasileira. E nesse sentido, entendemos pelo menos que a APMETA tem um papel que pode ser importante para esta cooperação, que é o papel de estabelecer as pontes. E nós temos que fomentar muito a competição, não é? Ou seja, nós podemos competir e cooperar ao mesmo tempo, porque nós temos fornecedores de tecnologias, mas nós temos também ótimos consultores, e vocês a mesma coisa. E, portanto, é possível cooperar e competir ao mesmo tempo. Temos que ter estes canais abertos e honestos de comunicação e que tragam informação de valor
acrescentado, e é isso que também tentaremos transmitir. E, efetivamente, esta redefinição do modo como interagimos pode ser interessante para divulgar estas oportunidades de cooperação concretas. Eu só complementando aí, não sei se é o momento, mas o microfone está aberto, então eu acho que é importante essa área de treinamento também, educação e treinamento, educação à distância, a gente poderia fazer muita coisa nessa área aí. Nós vamos precisar de muita gente qualificada, cada vez mais vamos precisar. Então, é importante a gente abrir esse espaço de treinamento aí. Como você falou, diminui risco, né? O conhecimento diminui risco. Ponto. Obrigada, Rita. Parece que temos um vídeo, né, que a ser passado, Rita. Sim, eu vou então compartilhar. Eu peço desculpa porque tinha aqui o vídeo aberto, não sei o que é que se passou. Não tem problema, a gente sabe que problemas técnicos acontecem. Até porque sempre acontece. Exatamente, porque... Quando não acontece algum problema técnico é porque tem algo errado. Eu aproveitava e perguntava ao Jorge se ele tem uma perspectiva diferente da minha em termos das iniciativas de cooperação e de investimento, já que consegue dar uma visão europeia, porque o Jorge também é membro de uma rede europeia nesta área, não é? Sim, nós estamos envolvidos em vários projetos, especialmente na área das Smart Cities, onde envolve muito a parte das renováveis. E claramente, sim, para que se não tiverem conhecimento, mas na Europa está a ser agora anunciado nos vários países o chamado Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, em que diz que todos os fundos estruturais, portanto, todo o financiamento que vem do governo para as empresas, para os municípios, para os territórios, para as entidades, tem que ter uma grande parte desse financiamento alocado a tudo que seja de sustentabilidade. Estamos a falar da biodiversidade, estamos a falar da natureza, estamos a falar da energia e, obviamente, tudo que é descarbonização, transição energética, terá um impacto muito grande. E, portanto, as oportunidades na Europa serão enormes. Eu não falei, mas há um tema que está muito em voga agora na Europa, que é o hidrogénio, que está intimamente ligado ao solar, em que há investimentos previstos só em Portugal. Fala-se de 7 mil milhões de euros para investimento no hidrogénio. E, portanto, claramente há aqui grandes oportunidades. Nós temos e temos alguns programas de apoio, até onde nós participamos, na área da inovação e nessas áreas, por exemplo, o programa europeu, que é o Horizonte 2020, onde tem fomentado muito esta questão do hidrogénio, por exemplo, e temos tido parcerias. Eu sei que, por exemplo, neste âmbito, o Brasil é um parceiro que podem ser parceiros, têm que suportar os custos, podem ser através dos vossos ministérios de educação, da inovação, mas podem ser parceiros nestes programas de inovação. Mas vejo aqui grandes oportunidades, e muito bem que levantou a questão do Green Deal, porque será o motor da nossa economia, é o que nós chamamos o Plano Marshall, que estará em vigor agora na recuperação do Covid, e que tem este selo verde, e, portanto, as oportunidades serão enormes. Eu aproveitaria e, como a Raquel está com problemas técnicos, compartilharia eu a tela. A questão é que eu não sei se o vídeo tem som, Roberto Val, consegue-me dizer? Acho que o Roberto Val não está escutando. Aparentemente não. Tem som, sim. O vídeo tem som. Mas eu não consigo transmitir. Você podia aproveitar do comentário ao vivo, Baldini. Eu vou comentar ao vivo sobre o vídeo e sobre esse contexto que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Primeiro, respondendo a Carol as perguntas sobre os programas que estão acontecendo no Brasil. São muitos. Desde a área legislativa, o marco legal está sendo firmado, temos vários PLs com deputados colocando no Brasil
a posição legal de lei, porque hoje nós estamos amparados, por exemplo, na geração distribuída, em cima de uma resolução de uma das agências, que é a ANAEL. E essa resolução está sendo tratada de uma maneira que vai ser revista agora e, ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro pediu que fosse feita uma colocação bem definida como lei. E algumas leis já estão correndo no projetos de lei para serem aprovadas e que seja o marco legal da geração distribuída. Dentro desses projetos que nós estamos trabalhando, a Adriana trabalhando em parceria com várias entidades, o Jorge colocou uma coisa que eu ia colocar agora, que é exatamente a questão do armazenamento, que é o próximo passo das Smart Cities, é o próximo passo de todo esse contexto de geração distribuída, desse contexto de você armazenar energia gerada por qualquer fonte que seja renovável, principalmente o fotovoltaico. E o hidrogênio está seguindo um caminho na Europa, que a gente está vendo, bem grande. Tanto que nós vamos fazer, dentro dessa nossa programação do Programa Energia e Saúde, estava comentando ontem com um parceiro nosso sobre hidrogênio. E nós precisamos realmente, Jorge, fazer esse intercâmbio e acelerar esse processo de intercâmbio entre as entidades, com a PEMETA, com as empresas, porque isso está acontecendo. O Brasil, como um país continental, os estados estão, cada qual, caminhando no seu sentido de fazer esse crescimento, como bem colocado pelo Hamilton, que já estamos em 6 gigawatts, uma coisa que há 3 anos atrás não podia pensar. Nós temos a geração distribuída aí num desenvolvimento que nasceu em 2012 e nós temos que focar essas parcerias. O mundo hoje já não tem mais fronteiras. Nós temos aqui parceiros do México nos ouvindo. Eu, há tempos atrás, trabalhei no México, em projetos no México, e acho que as soluções que nós encontrarmos, Jorge, seja no Brasil, seja em Portugal, em qualquer outra parte, elas já são globais. A questão é que quem implementa essas ações são as empresas, são as pessoas. Por isso que nós focamos nesse contexto de estarmos aí abertos. Os microfones estão abertos também para algumas pessoas que, querendo, é só dirigir. A Carol passa o microfone, o nosso tempo é curto e vamos ficar com esse primeiro programa, um marco das nossas relações, para que a gente possa ampliar essa possibilidade. No filme, se conseguirmos passar, o que eu estou mostrando nesse filme é exatamente o crescimento de GD de uma forma tão acelerada, como bem colocou o Jorge na sua apresentação. O que mais vai estar acontecendo hoje, por conta, inclusive, dessa questão da pandemia, é exatamente que as pessoas estão se empoderando do uso da energia solar nos seus telhados, nas suas casas. Estão com telhado hoje fornecendo energia para o seu escritório, reduzindo o seu custo de energia. E cada vez mais esse autoconsumo compartilhado está sendo um fato. E esse fato está vindo ao encontro das pessoas que estão pensando, bom, que tipo de investimento eu tenho num momento como esse hoje no mundo? Se comparar o custo da energia e o custo do investimento para fazer num equipamento que com poucos no mundo conhecem e sabem que usam, tem 25 anos de vida útil, é um longo prazo. E um investimento de 5 a 6 anos paga esse investimento, às vezes muito menor. 3 anos aqui no Brasil se paga, depende do custo da energia. É isso que eu quero apresentar nesse vídeo. Eu não sei se estamos presentes. Quer que passe outra vez, Roberto Val? Eu já tinha passado, mas posso passar outra vez. Por favor, saiu da minha tela, eu não vi aqui. Ok. Se o vídeo traz a vocês uma lembrança de alguma coisa que quem já tem no sistema, para quem não tem o sistema, eu queria só mostrar nesse vídeo a importância que essa colocação que nós estamos fazendo, profissionais dos 2 países, é o empoderamento que a pessoa, que o cidadão comum pode ter em gerar sua própria energia. Cada vez mais as companhias estão envolvidas nisso, as grandes distribuidoras estão envolvidas nisso, e o marco legal dos países estão, como bem colocou o Jorge, caminhando para uma geração verde, para um novo mundo. É essa situação que nós estamos vivendo. No seu telhado, em sua casa, seja em Alvar, aí, Jorge,
seja no México, na Cidade do México, seja na Alemanha, com os amigos da Alemanha, ou seja no Rio de Janeiro, ou em Vassouras, Hamilton, na sua casa em Vassouras. Essa é uma solução. Essas soluções, nós temos cada vez mais possibilidades de crescimento. Nós, em Vassouras, nós temos uma usina fotovoltaica de 1,4 mega gerando energia para o Rio de Janeiro, para lojas, uma cadeia de lojas importante, a Renner, né? No Rio de Janeiro. Então, essa produção local é algo muito importante, né? E outra coisa, a economia para o município, né? Sem dúvida. Os prefeitos, que eu sei que tem 2 assistindo essa nossa apresentação aqui, eles estão pensando nessas soluções. Eu gostaria agora de passar a palavra à Rita novamente, com uma pergunta, Rita, que eu faço a você. Essa nossa intercâmbio, essa nossa conversa aqui, está suscitando várias possibilidades, né? E eu pergunto a você, das perguntas que tem... Você tem alguma pergunta aí de Portugal? Porque o nosso tempo está... A minha pergunta é curta e pode ser também explorada depois por outros, por e-mail ou continuando a falar noutras reuniões, que tem que ver com, tendo bem presente esta noção da escala, da nossa capacidade portuguesa, não é? O que é que vocês destacam como oportunidades para em energias renováveis? Que tipo de oportunidades de negócio é que podem ser exploradas? O Hamilton falou há bocado da questão do treinamento, ou seja, mas eu acho que podemos ou devemos, mesmo para as empresas que estão online, por exemplo, nós temos aqui uma pergunta de um participante que tem que ver um bocadinho com isto, ou seja, e é uma proposta muito concreta, o uso de ferramentas de simulação de projetos como um certo tipo de software. Ele está a pensar fazer este tipo de treinamento em Portugal. Será que alguém tem interesse? Ou seja, é um bocadinho isto que nós devíamos fazer, que era começar a ir ao detalhe para que este tipo de iniciativas das associações não se fique só por aqui, mas que permita identificar oportunidades concretas de negócio para as empresas, ou pelo menos estabelecer as ligações, porque efetivamente não é a nossa missão de ir agora à procura do negócio para este participante, mas pelo menos criar os canais de comunicação. E, portanto, a minha pergunta era, se calhar, um bocadinho para o Hamilton, mas eu acho que pode ser para uma futura, por exemplo, um artigo de opinião em que o Hamilton que nós possamos disponibilizar, por exemplo, a todos os subscritores da newsletter da AppMeta, que identificasse um pouco, tendo como consciência a nossa escala, que tipo de oportunidades concretas de serviços, de tecnologias, de treinamento é que existem para empresas portuguesas poderem no Brasil cooperar e, neste caso, competir, não é? Com os parceiros brasileiros. Perfeito, Rita. Hamilton. Bem, eu diria o seguinte: quando eu falei treinamento no sentido mais amplo, né? Treinamento ele pode envolver desde a divulgação, né? Colocar em contato dos parceiros, até você entrar no mestrado, doutorado, especialização. Então, eu veria, sim, a identificação de necessidades e juntar essas duas pontas. Quer dizer, primeiro, eu acho que a gente pode fazer um evento também, como tem sido feito aqui, mais focado em produtos, né? Quer dizer, olha, que produtos eu tenho? Se a gente parar para pensar um pouquinho, olha, eu tenho esse serviço, esse tipo de serviço está disponível. E você teria, então, essa possibilidade de colocar esse serviço e buscar parceiros, né? A gente tem aqui... Na região sul-fluminense, nós temos um centro de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico. Isso não é da Universidade de Vassouras, são todas as universidades junto com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que é o estado do Rio de Janeiro, no caso. Tem uma certa confusão, tá? Existe Rio de Janeiro a cidade e Rio de Janeiro o estado. É o mesmo nome, mas eu estou falando do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a província. Bom, então, isso acho que poderia colocar a gente fazer uma espécie de vitrine virtual, né? De mostrar alguns produtos que poderiam ser colocados e a gente fazer esse intercâmbio meio empresarial. Temos um serviço no Brasil que chama o Sebrae, né? que é vinculado. O Sebrae é vinculado à pequena e média empresa, né?
o setor de pequenas e médias empresas no Brasil. A gente pode abrir um evento em conjunto com o SEBRAE, a ABEAMA, a PEMETA também, mais o SEBRAE, por exemplo, para disponibilizar esses serviços. Eu acho que se vocês fizessem uma lista de algumas empresas que quisessem mostrar isso aí, a gente pode fazer isso virtualmente e futuramente programar uma visita, né, ao Brasil. Quer dizer, mas primeiro é importante a gente identificar essas oportunidades concretas. Entende? Quer dizer, eu vejo que a gente especula, estou dizendo, como eu falei um pouco na área de saneamento, que vai envolver a questão da eficiência energética e energias alternativas, vai precisar disso, a questão do campo, a área rural, tem toda uma questão aí de agricultura de precisão, que o Brasil tem uma potência em termos agrícolas, ele alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo com a nossa área do campo, né? Uma quantidade absurda de gente. E com essa agricultura de precisão, cada vez mais você vai ter necessidade de ter polos de geração de energia no campo ali. Então, o fotovoltaico entra aí como uma luva, de uma maneira fantástica, né? Locais onde você fazer uma extensão de rede não faz sentido, isso a gente poderia listar vários locais. Então, tem várias tecnologias aí. É uma questão, Rita, da gente sentar e fazer uma reunião um pouco mais aprofundada e buscando as empresas as empresas que estão assistindo poderiam fazer uma listagem, enviar para vocês aí em Portugal, né? Vocês no caso de Portugal e nós aqui no Brasil, enviar para a ABEAMA e para a PEMETA, olha, eu tenho interesse nesse setor, meu trabalho é este. E a gente começa a ver concretamente, ao invés de estamos falando em termos genéricos, né? Mas a gente pode ver isso concretamente, como a RDA, por exemplo, quais são os serviços que você já mostrou em termos gerais, mas alguma coisa que vocês tenham interesse, é juntar esses dois interesses, né? Então, oportunidades existem muitas. Não sei se eu respondi. Sim, Hamilton. Ok. E obrigada pelas sugestões e não sei, como conhecia, dizia um amigo comum, não é? Roberto Val, estamos juntos. É verdade. E tem essa área toda de inovação, né? Inovação é uma área que é uma palavra muito na moda, vamos dizer assim, mas é verdade. A gente buscar novas soluções e quando você coloca, às vezes, uma situação que é muito difícil para nós, é um problema, quer dizer, inovação ela surge quando você junta um problema com uma solução, né? Você, de repente, vocês têm uma solução que é usada de uma determinada maneira aí em Portugal e que resolve um problema nosso que para nós é complicado. Então, é questão da gente dizer, meus problemas são esses, minhas soluções são essas, e fazer esse casamento. Vocês aí da PEMETA e a ABEAMA tem todo esse canal de fazer. E nós, da Universidade de Vassouras, temos o nosso núcleo de inovação tecnológica, por exemplo, estamos totalmente à disposição aí para conversar. Eu vejo isso aqui como sendo uma primeira conversa, né? E com esses recursos tecnológicos é só uma questão de marcar. Agora, vamos fazer alguma coisa presencial também, porque eu adoro Portugal e tenho certeza que vocês vão adorar via o Rio de Janeiro também, a Vassouras. Então, vamos fazer. Não abandonemos o presencial, tá bom? Mas vamos trabalhar no virtual aí para que o presencial seja mais produtivo quando ele puder ocorrer. Bem lembrado, muito bem lembrado, Hamilton. Rita, respondendo à sua pergunta em relação à questão, nós tínhamos, dentro do nosso protocolo de projetos, nós íamos fazer essa visita a Portugal, levando algumas empresas, buscando esse intercâmbio. Essa nossa conversa aqui, também, como o Hamilton colocou, nós temos aqui paralisado, ou vamos dizer, postergado, 2 eventos com o SEBRAE, como ele citou o SEBRAE, com outras instituições, inclusive com a FIRJAN, no qual a gente está buscando essa interação, essa participação entre as empresas. Isso tudo que o Hamilton colocou aí... Então, detalhezinho, Baldini, a FIRJAN é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, tá? Só lembrando, assim, que pode ser que as pessoas... É importantíssimo isso. Bem lembrado, obrigado, do qual eu sou conselheiro da área de meio ambiente e energia, e tributação. Eu gostaria que vocês pensassem nesse contexto dentro de um programa que a Rita já está recebendo nosso e que nós vamos afinar as datas de fazer isso
num próximo programa, virtualmente, Hamilton. Logo, logo estaremos juntos todos nós, mas, por enquanto, ainda vamos fazer isso virtualmente. E aos que estão nos ouvindo, essa colocação abre-se para todas as possibilidades de um intercâmbio no foco do negócio que nós vamos pensar, no foco das soluções, no foco das demandas e necessidades, a gente tem vários parceiros. E esses parceiros que estão na PEMETA em Portugal, na ABEAMA no Brasil, em outras associações, nossas parceiras que temos aqui, a CIE, o Sebrae alemão, que está através da ILCA, nos ouvindo aqui, os nossos parceiros da Alemanha, que também estão, essas inovações colocadas aqui nessa conversa, elas abrem possibilidades mil. Essa primeira conversa é para a gente atingir a sensibilidade de todos e a necessidade de todos de estarmos juntos, como diz a Rita, bem lembrado. Estamos juntos e queremos construir uma nova forma de ser, uma nova forma de atingir o nosso status e o nosso estar aqui nesse planeta. Eu pediria que a Carol, por favor, veja se tem mais alguma questão. Rita, por favor, nós estamos aí já 1h24, acho que nós temos 1h30, é isso, Rita? Podemos abrir as Passou rápido, foi tão gostoso aqui estar com vocês. Não sei, eu acho que eu daria espaço se alguém quisesse participar, nomeadamente quem está em sala, porque eu sei que estava mais gente inscrita, está menos gente em sala, mas também estão no YouTube. Não sei se alguém quer participar de algum modo e dar alguma palavra. Se não, eu acho que as portas que abrimos aqui são tantas que se nos vamos focar numa, vamos ficar aqui muito tempo. E sim, para nós, a PEMETA é muito positivo este tipo de evento, porque prova que a PEMETA, e diria a ABEAMA, prova que existe espaço para nós e para as nossas ideias e o papel deste tipo de associações no setor. E agora é dar continuidade a isto, são passinhos pequeninos, mas é um bocadinho por aí, portanto, nem sei se vale a pena ir aqui à 1h30 sem ser por participações externas, mas passo a palavra aos outros participantes. Aproveitando esses 7 minutos que nós temos, eu pediria a todos que fizessem suas considerações finais, para a gente dar as palavras finais, e ao final pediria a Raquel que colocasse junto a essa, que vai ficar o vídeo gravado, a nossa chamada do nosso próximo programa no dia 28, onde o convidado a entrevistado aqui é o Hamilton, que vai falar um pouco sobre as questões da universidade, o uso, as demandas na área de energia solar em instituições, e o outro nosso convidado, um parceiro nosso, empresa de São Paulo, que vai estar junto conosco falando sobre as tecnologias e inovações na área de geração fotovoltaica para usinas, como falou o Hamilton, e também para autoconsumo. Nós vamos fazer isso no dia 28 e peço à Raquel, ela tem aí a chamada dessa nossa live no programa Energia e Pessoas, que vai ser no dia 28. Então, todos convidados pelo canal de acesso. Então, passaria, Carol, a palavra aos nossos parceiros, se não tiver pergunta, para as considerações finais e depois, sim, Carol, encerraria o programa. Por favor. Só uma nota breve. O nosso parceiro mexicano, que é uma associação em tudo semelhante à PEMETA, ele levantou a mão e, portanto, eu gostava muito de ouvi-lo também um pouco sobre isto, porque sei que tem uma visão muito interessante e, portanto, gostaria de o chamar a participar nestas notas finais. Por favor. Muito bem-vindo. Ilka, não sei se está presente, porque eu não tenho controle dos presentes aqui comigo. Também, fique à vontade, Ilka, de dar umas palavras finais, se quiser, pela CIE, pela Alemanha,
before I invent. Jorge, ¿qué nos quiere decir esta tarde? Tiene que conectar sus sonidos, ¿sí? Su micro. Eso. Por favor, perfecto. Por favor, tradúceme, Rita. Claro. Creo que les agradezco mucho. Hay un gran potencial y debemos trabajar juntos. Agradezco a Pemeta, que siempre ha buscado una globalización y más que eso, un sentido más que economía circular. Yo creo que Pemeta ha hecho una economía esférica. También quiero comentarles que me interesa mucho la relación y lo que están trabajando juntos en Brasil y en Portugal, porque hay un grupo de inversionistas y un fondo que estamos trabajando para poner electrolizadores para la producción de hidrógeno. Y nos interesa Portugal y nos interesa Brasil, para lo cual necesito que incrementen sus metas rápidamente, porque la intención es hacer una producción de hidrógeno, pero hidrógeno verde. Para producir hidrógeno verde necesito energía renovable y necesito muchos paneles solares para que podamos producir hidrógeno. Y es básicamente mi sentir que hay que redoblar las metas para tener una capacidad extra de energía renovable para poder producir hidrógeno verde. Eu perguntava se alguém precisa de tradução. Hamilton, não estou a ouvi-lo. Eu esqueço aqui de ativar o som às vezes. Perfeitamente traduzível. Não, acho que não foi necessária a tradução, Jorge. Muito obrigado pela participação. Eu creio que o Hamilton também concorda que deu para entender tudo e nós temos aqui sim. Não, depois de 5 anos na CAF, né, eu tive várias vezes no México, inclusive. Gostaria muito de retomar esse contato aí com o México. Nessa parte de hidrogênio, o Brasil tem em Campinas, na Unicamp, na Universidade de Campinas, temos um imenso trabalho lá, o CEPEL também, que é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica do Grupo Eletrobras. Então, nós temos aí uma tecnologia importante, já sendo interlocutores importantes que a gente poderia fazer esse contato via a BEAMA, via a Pemeta e tudo. Não é? Então, estamos abertos aí, Jorge. Eu acho que seria um trabalho muito importante. Talvez pudesse fazer um encontro específico sobre a questão de hidrogênio. Ou então, um pouco mais amplo, falar sobre armazenagem em geral. Né? Quando nós falamos em energias intermitentes, e a gente fala em geração distribuída, a gente não tem falado muito na questão da armazenagem distribuída, que é um ponto importantíssimo. Né? O custo de armazenagem tem caído bastante. A questão do hidrogênio teve um boom importante alguns anos atrás, tem andado um pouco mais tranquilo do ponto de vista de mídia em geral. Mas a gente sabe que tem grupos de pesquisa importantes, esses dois, no caso do Brasil, eu citei, que esses grupos estão aí, e é só uma questão de sentarmos juntos aí e trabalharmos. Né? De alguma maneira, inicia-se conversando, mas mais do que conversando, com o objetivo de tentar estabelecer algum acordo de cooperação. Né? E empresas, eu acho que é importante a gente envolver empresários. O empresário é o sujeito que coloca o pé no chão ali, né? A gente, da área de pesquisa, a gente sempre vê grandes possibilidades, mas o empresário é que vai dar concretude ali, vai transformar aquilo num negócio, vai gerar emprego, vai gerar produto, vendas, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa ponte. Estamos à disposição. Obrigado. Jorge, queria fazer seus comentários, por favor. Pues también es muy importante porque Portugal va a jugar un rol muy interesante en la Alianza Global del Hidrógeno. Sí, tenemos interés en esto. Y eso es importante que nos juntemos y
desarrollar proyectos a gran escala, porque lo del hidrógeno se necesita hacer rápido y a gran escala para que pueda bajar el precio, que sea un precio bajo, para que pueda ser más rápida se pueda hacer más rápido el cambio, la reconversión. De mi parte, lo registramos, el interés en ese tópico y lo vamos a intentar explorar brevemente con los parceros internacionales que tenemos que están en la misma idea, así, para buscar intereses para que podamos hacer, por ejemplo, un evento online así. Ya lo registramos, lo interés de Brasil, claro, hace todo sentido, y por eso la sugerencia de Hamilton de todo que tiene que ver con almacenamiento puede ser un tópico a explorar en un evento online, por ejemplo, en un futuro próximo. Ahí. Gracias, Jorge, por tu presencia y por tu contributo. De nada. Sí. Gusto con todos y a sus órdenes. Muchas gracias, Jorge. Sí, nosotros tenemos programado para el mes que viene un evento sobre exactamente almacenamiento y hidrógeno verde. Entonces podemos ya con Rita, ya con APMETA, arreglar esta cita para hacermos um evento como este. E eu gostaria agora, falando em português, chamar a Ilka, que vi que estava presente. Eu gostaria de falar algumas coisas, complementando a sua participação desde o início, Ilka. Sim. Bom, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Ilka von Borges, eu represento as pequenas e médias empresas alemãs aqui no Brasil, que é a sigla BVMW, que, por seu lado, também tem o contato e é da CIAPIM, da Comissão Europeia em Bruxelas. E nós trabalhamos bastante junto. Estávamos, você lembra que a gente estava pensando em ir antes da pandemia para a Alemanha, Portugal, Alemanha, fazer a nossa viagem com todos os contatos feitos na Turíndia e em Freiburg e em Berlim. Agora... Alô? Oi? Alô? Sim? Eu estou de volta, sumi. E, para mim, logicamente, esses acordos sempre, ou essas conversas, sempre são muito interessantes. E eu posso trazer também um pouquinho de know-how, seja pela Europa ou pelo Brasil, aqui junto com o Ruberbal. Ok, obrigado, eu. Também da Comissão da Comunidade Europeia e do BVMW. Muito bom, Ilka. Obrigado. Sim, estaremos presentes e incrementando esse nosso trabalho junto com a Rita. Estou vendo a necessidade de estarmos aí focando em vários segmentos dessa área de inovação nos países que hoje estão buscando soluções verdes como um caminho aí para sair dessa pandemia. Gostaria de pedir ao Jorge Rodrigues, por favor, que faça suas palavras finais, se me permite. Sim, Rita, por favor. Desculpe, Ruberval, é só porque temos uma pergunta que está no YouTube que tem que ver pouco com um setor muito específico, que tem que ver com os edifícios hospitalares, que pela sua especificidade são consumidores intensivos de energia. E a pergunta é que tipo de tecnologias, soluções inovadoras é que podem ver para este género de setor, não é? Que é muito específico, se têm. A legislação nesse setor específico hoje, o desenvolvimento no Brasil, vou falar agora pelo Brasil, pelo que está acontecendo, tem muito a ver com a geração de energia, porque o intensivo de energia dos hospitais é muito grande, o custo é alto, então alguns hospitais estão optando já em fazer as suas usinas
usinas dedicadas ou participando de algumas usinas em consórcio de usinas. Por outro lado, outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, e aí depende do marco legal, é muito importante, é o uso do lixo para a geração de energia. Já existe também um trabalho desenvolvido nisso. Ontem estava comentando com o pessoal da EPE, que é a empresa de engenharia do governo brasileiro, no sentido das inovações que estão acontecendo. Esse setor é muito importante, existe, sim, encaminhamento dentro desses segmentos de geração distribuída para autoconsumo, com energia solar e com outras fontes também dentro da geração distribuída, que vai até 5 megawatts. Mas tudo isso a gente, se ficar com... Eu posso fazer uma resposta mais detalhada, Rita, à pessoa que nos perguntou, e quero agradecer a pergunta. Por parte do Brasil, eu posso encaminhar essa resposta a ele. Claro, eu acho que se for do interesse, é um associado nosso, se for do interesse dele, claro que podemos pôr-vos em contacto. Ótimo. É um prazer para mim. Só uma observação muito rápida aqui, que eu acho que é importante também. Nós estamos falando muito aqui, sim, de geração de eletricidade, concordo plenamente com o Baldini nessa questão de usar o fotovoltaico para gerar energia para o próprio hospital, por exemplo. Mas existe um outro aspecto interessante, água quente é um consumo muito grande do hospital, né? Aquecimento de água. Então, acho que o aquecedor solar, por exemplo, utilizar um aquecedor solar no hospital é uma oportunidade importante de economia de energia. E eu acho que, bom, é claro, vai depender do local, do estudo, mas o aquecimento de água é muito importante, né? Para uso em caldeiras é pouco o aquecimento, mas ele já pré-aquecendo a água já facilita bastante a economia de energia, usar o sol como aquecedor de água, né? Ponto. Bem lembrado, Hamilton, na minha apresentação, que quem quiser vai estar disponível, tem como usar a energia solar como um todo nas suas necessidades no hospital, na sua casa, na sua indústria. Queria pedir ao Jorge Rodrigues, por favor, Jorge, se me permite, se Rita respondia a pergunta do nosso assistente aí, do seu associado. Ele está satisfeito com a resposta? A minha resposta não vai fugir muito da vossa resposta. Efetivamente, as tecnologias, temos a eficiência energética na geração de vapor e na geração de água quente que foi referido. E, portanto, essa é uma possibilidade. Depois, para a produção de energia, o fotovoltaico, claramente, é uma solução para os hospitais nacionais, sendo que os hospitais são os de maior dimensão, são algo complexo a sua intervenção e, portanto, é um processo algo sempre muito complexo, mas que vejo um grande potencial, dado o número de hospitais, e muitos deles são geridos pela mesma entidade, de agregar esses contratos e lançar concursos de forma agregada para diminuir os custos de escala. Perfeito. Obrigado. Rita, alguma colocação mais de perguntas? Nós estamos aqui com 1h41 minutos. Não, da minha parte, apenas uma nota final de agradecimento. Eu sei que estivemos poucos em sala, comparativamente com muitos dos eventos ou muitos dos que estariam se fosse presencial. Neste momento a demanda é muita, ou a oferta é muita, mas há uma vantagem neste evento neste tipo de eventos, que é o facto de ficar para registro posterior, ou seja, podemos confortavelmente, e podem os interessados confortavelmente consultar esta gravação depois, e ao seu ritmo e à sua necessidade de voltar a ela e a revê-la, e isso pode ser uma coisa importante. Acho que o que aqui foi dito foi importante, foi relevante para ambas as realidades de ambos os países, e a minha nota final é de obrigado, e de que esta parceria vai continuar no que toca à PMET, à vontade e enquadramento, está bem? Muito obrigado, Rita. Quero agradecer a você, a Raquel e toda a equipe da PMET, que nos tem brindado com essa
força de trabalho e com essa energia que nós temos partilhado esses anos todos, e que é uma irmandade assim que já estabelecida entre nós, no sentido de colocarmos as ações em... Quero agradecer também ao Jorge, por favor, da RDA, com a sua brilhante apresentação, que veio trazer bastante informações para nós aqui no Brasil, ao Hamilton, que fez uma brilhante apresentação que está disponível aí também, e ao Jorge do México, que nos brindou, e a Ilka de São Paulo, que nos brindou aí com sua audiência, esse tempo de 1h41, que nós sabemos que não é pouco tempo, numa sexta-feira de trabalho ainda, durante um período que a gente sabe que está todo mundo focado. Queria agradecer também a participação da Carol, que está conosco esse tempo todo, e que falou menos dessa vez, as perguntas não vieram por ela, né? Vieram através da Pimenta, e como disse a Rita, nós estamos com esse canal aberto. Vocês podem dirigir no seu tempo, como quiser, as perguntas, e nós iremos responder através de e-mail e fax que vão estar aí. E aproveito para agradecer mais uma vez e a todos que estão presentes, que nos brindaram com a sua audiência, e dizer do nosso programa que continua. Nós temos aqui a Energia e Pessoas, que nós vamos colocar aí no próximo dia 28. Vai estar disponível, nós vamos estar no nosso site informando todos esses nossos segmentos de trabalhos que vamos fazer através da internet. Então, passo a palavra final à Carol para fazer os encerramentos e a Raquel, que vai colocar nosso banner da apresentação do nosso programa, nosso próximo programa. Muito obrigado a todos e fiquem com as palavras dos Beatles, né? De Here Comes the Sun, já que nós estamos falando de energia solar. Carol, por favor. Bom, primeiramente agradecer ao México, Portugal, agradecer a Alemanha, o Brasil, obviamente, agradecer o tempo à disposição de todos vocês. Acho que a gente fez um programa muito dinâmico, todos conseguiram falar bem, conseguimos explicar, dar nossos pontos de vista. Obviamente, devemos ter outras edições, porque foi pouco, apesar de longo. E até a próxima. Agradeço a todos. Agora obrigada. Obrigado a todos. Vai colocar o banner antes do encerramento para todos entrarem em contato. Aí está. Esse é o nosso próximo programa, ao qual convido a todos. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigada a todos. Obrigado a todos, todas e todos nós. Rio de Janeiro está um sol bastante agradável. Vou andar um pouquinho. Olha, aqui. eu vou te dizer, aqui está muito